A paralisia cerebral é o problema de desenvolvimento mais comum nas crianças e é onde a alimentação é fundamental. Mas e quando a alimentação que você está oferecendo para o seu filho com PC não está sendo suficiente para o seu desenvolvimento? E quando o seu filho recebe a indicação para iniciar a sua alimentação através da nutrição enteral, a famosa gastrostomia? Esse é aquele momento em que você vai sair do consultório cheio de dúvidas, inseguranças, de medos e porquês. Serão tantos sentimentos que irão passar pela sua cabeça que até você racionalizar isso, será normal ficar triste. Mas a gente tem que entender que o mundo das crianças com paralisia cerebral nem sempre vai funcionar como a gente planejou. E esse será o momento que teremos que ter o bom senso e paciência. E procurar entender o porquê é importante ter uma boa alimentação, porque isso vai facilitar esse processo de aceitação. Olá, eu sou a Mayra Lacrimante e hoje eu vou falar sobre a nutrição enteral. Mas voltando ao assunto do início do vídeo, a gastrostomia, quando indicada para o seu filho, ela irá ajudar ele a se desenvolver e isso eu vou te explicar o porquê. Para a neuroplasticidade acontecer, é preciso que o sistema nervoso do seu filho tenha um equilíbrio nutricional, para que esses neurônios funcionem bem e dar conta de fazer a função dos outros neurônios, que foram perdidos por causa da lesão. Então, o seu filho tem que ter todos os nutrientes em quantidades satisfatórias. Portanto, não interessa se o seu filho vai se alimentar pela boca ou por uma sonda. O importante é ele estar bem alimentado e ter a chance de se desenvolver. A alimentação de uma criança ou adulto com paralisia cerebral deve ser igual à da população em geral, cumprindo os princípios de uma alimentação saudável. No entanto, e porque na maioria dos casos de PC, existem problemas alimentares associados a esta condição. Não são raras as vezes em que é necessário proceder a algumas adaptações e mudanças a nível alimentar. Os problemas mais frequentes e relevantes na paralisia cerebral são o baixo peso, o excesso de peso ou obesidade, a obstipação, que é a prisão de ventre, as dificuldades de mastigação, deglutição, que é a disfagia. Em relação ao baixo peso, a solução passa por aumentar o número de refeições fornecidas e a densidade calórica das mesmas. No entanto, nem sempre estas medidas são suficientes para resolver o problema. Em situações em que as mudanças na alimentação não são suficientes, poderá recorrer-se a suplementos nutricionais que complementem a alimentação. Em casos muito graves em que a alimentação oral e a suplementação por si só não são capazes de assegurar a satisfação das necessidades nutricionais do indivíduo, poderá avaliar-se a colocação de uma sonda nasogástrica ou de gastrostomia endoscópica percutânea, PEG. Vou falar muito essa sigla durante o vídeo. Quando falarmos de alimentação em paralisia cerebral, é importante ter em conta que pequenas alterações e adaptações a nível alimentar poderão fazer toda a diferença e que muitas vezes a pessoa com PC não é capaz de comunicar as suas necessidades, sendo importante nesses casos uma atenção redobrada. Para as pessoas com PC, as refeições deverão ser uma fonte de felicidade e uma oportunidade de convívio com a família e amigos, nunca devendo ser encaradas como um momento estressante ou desconfortável. Mas após essa decisão de aceitar a colocação da sonda no seu filho, entendendo dos benefícios para a saúde dele, ainda surgirão perguntas como: será que infecciona fácil? E se entupir? Como passar corretamente a dieta? Mais rápido ou mais devagar? E se sair, o que eu faço? Meu filho vai comer assim pro resto da vida? Por que comigo? Será que eu não sei nem alimentar o meu filho direito? Bom, eu vou tentar solucionar o máximo de dúvidas que nós, cuidadores de PCs, e que eventualmente, em alguns casos, pode acontecer de terem que fazer o uso da gastrostomia. Então vamos lá. No caso da paralisia cerebral,
Em quais situações a gastrostomia pode ser útil? Dificuldade na mastigação, sucção e deglutição dos alimentos, disfagia para líquidos, aspiração dos alimentos e fluidos para os pulmões, infecções pulmonares recorrentes, esofagite com dor e sangramento, baixo consumo alimentar e desnutrição, baixo peso e longos períodos de tempo para administrar a alimentação, que pode causar um estresse alimentar. A alimentação por sonda nasogástrica por um longo período de tempo também. E o que é a gastrostomia? A gastrostomia é a criação de um orifício artificial externo no estômago para alimentação e suporte nutricional, quando há impossibilidade ou perigo de usar a via normal. Crianças com neuropatias podem ser incapazes quanto à habilidade de sugar, mastigar e engolir, levando consequentemente à subnutrição. Podem também resultar em aspiração do alimento para os pulmões. Isso é broncoaspirar, desencadeando pneumonias em repetição. Sendo assim, o tempo de alimentação pode ser consideravelmente longo e, ao invés de ser uma experiência agradável, as refeições podem causar sofrimento para a criança e para a pessoa que cuida dela. Os tubos de gastrostomia são cada vez mais usados para crianças incapazes de manter uma nutrição normal com a alimentação oral, com o intuito de fornecer nutrientes ao sistema digestivo. É um tubo de alimentação inserido cirurgicamente dentro do estômago, através da parede abdominal. O tubo de alimentação de jejunostomia é inserido diretamente após a gastrostomia no jejum, uma parte do intestino delgado. Apesar de a gastrostomia ou a jejunostomia poderem facilitar bastante a alimentação dessas crianças neuropatas, as famílias ainda se assustam com a ideia da cirurgia. Mas, para uma melhor qualidade de vida, a solução acaba sendo a gastrostomia. A nutrição enteral tem sido cada vez mais utilizada por trazer benefícios para o paciente. Com o avanço das pesquisas e o crescimento das indústrias, as formulações dietéticas estão cada vez mais especializadas e de fácil preparo, o que contribui muito para este crescente uso da terapia de nutrição enteral. Na saúde da criança, a nutrição desempenha um papel primordial, pois visa o crescimento, desenvolvimento e maturidade fisiológica, ressaltando a seriedade da terapia nutricional enteral infantil. A nutrição adequada favorece uma melhor qualidade de vida e auxilia na prevenção das doenças crônicas. No entanto, se a ingestão ou processo de digestão, absorção for deficiente, poderemos ter o prejuízo do estado nutricional, caracterizado como desnutrição. A desnutrição pode causar a incapacidade física e mental, favorecer o surgimento de lesões de pele, dificultar a cicatrização da mesma e agravar quadros patológicos, podendo levar até a morte. Para prevenir a desnutrição ou corrigi-la, pode-se dar início à terapia nutricional oral. Caso as funções do trato gastrointestinal estejam íntegras, mas por algum motivo não seja possível receber todos os nutrientes na quantidade adequada por via oral, haverá necessidade da utilização de um catéter posicionado no tubo digestivo para ofertar a dieta. Inicialmente, utiliza-se um catéter instalado através da narina ou boca, a nutrição nasoenteral. No entanto, quando é necessário considerá-lo por um período maior do que 6 semanas, é indicada a gastrostomia. Um terceiro tipo de catéteres de gastrostomia, denominado também de catéter de baixo perfil, são dispositivos que ficam rentes à pele e que são utilizados em substituição aos catéteres longos. É importante avaliar a elegibilidade do paciente para este dispositivo e, especificamente, a espessura da parede abdominal,
para a seleção do kit mais adequado. Para que o cuidado dos pacientes pelos familiares e acompanhantes obtenha sucesso, é fundamental que as orientações sejam devidamente realizadas a fim de lhes garantir o conhecimento básico e segurança para tal. É um direito dos pacientes e familiares receber o devido treinamento teórico e prático e um dever dos profissionais de saúde realizá-los de forma eficaz. O profissional de enfermagem é um elemento fundamental para a orientação teórica e prática de pacientes e familiares sobre os cuidados com os catéteres de gastrostomia e a administração de medicamentos e da dieta. Vou falar de cada um deles. Nutrição enteral, nasoenteral ou nasogástrica. Quando a alimentação pela boca é impossível ou insuficiente, as necessidades nutricionais podem ser satisfeitas através da nutrição enteral. Neste caso, um tubo fino, macio e flexível, chamado nutrição enteral, nasoenteral ou nasogástrica, pode ser passado pelo nariz até o estômago ou até o intestino delgado. Para evitar a saída da sonda, a mesma deve ser fixada na pele com uma fita adesiva hipoalergênica ou esparadrapo, para evitar que seja retirada acidentalmente ou que se desloque para fora do estômago ou intestino. A sonda enteral, nasoenteral ou nasogástrica é passada por um médico, com um guia metálico flexível. Este guia deverá ser guardado para ser utilizado novamente, caso seja necessário repassar a sonda. O procedimento é simples e indolor, podendo causar uma discreta náusea ou um desconforto na garganta ou nariz. O tempo de utilização da mesma sonda é indeterminado, ficando a troca a critério do médico, até se for o caso, caso você fique muito tempo, precisar fazer a realização da gastrostomia. Agora eu vou falar da gastrostomia endoscópica percutânea, PEG. O tubo PEG é uma técnica inicial, antes da gastrostomia, ou provisória, que consiste na colocação de um tubo na cavidade gástrica, funcionando como nova forma de aporte nutricional em pacientes que têm problemas em alimentar-se oralmente. A gastrostomia endoscópica percutânea é indicada para pacientes que, por diversas razões, não têm capacidade de se alimentar oralmente, devido a distúrbios de deglutição, necessitando desta forma de um suporte nutricional por longo período, por apresentarem em situação de risco nutricional. Geralmente é realizado em pacientes com doenças degenerativas, progressivas, sequelas de acidente vascular, cerebral ou derrame, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de West, demência senil, atrasos psicomotores severos, tumores da cabeça e pescoço, tumores no esôfago ou estômago, entre outras indicações. As principais complicações associadas à PEG são a inflamação e infecção do orifício, desde a pele até a cavidade gástrica, para a passagem do bóton, por vazamento de suco gástrico, que pode ser tratada com antibiótico ou intensificação dos cuidados de higiene. Cuidados a ter após a colocação da PEG. A área ao redor da PEG pode ser limpa com água e sabão. Uma compressa limpa e seca pode ser aplicada até que o orifício cicatrize. Pode fazer uma marca na parte exterior da PEG para vigiar corretamente a posição da mesma. Uma cinta abdominal pode ser aplicada para impedir o deslocamento acidental da PEG. A rotação diária da PEG é recomendada. Deve notificar o médico se esta se tornar difícil de rodar. Todos os medicamentos e as alimentações devem ser na forma líquida, com uma seringa. O paciente e a família devem receber instruções específicas sobre a rotina de alimentação recomendada. Após cada administração de medicamentos e alimentação, você deve limpar o tubo com água. As complicações advindas do uso prolongado da nutrição nasogástrica poderiam ser evitadas com a execução da gastrostomia endoscópica percutânea.
A maioria desses pacientes teria que conviver com uma sonda posicionada através do nariz até o intestino para se alimentarem das dietas especiais, estando sujeita às complicações e necessidades frequentes de troca das mesmas. Através da PEG, podemos posicionar um bottom especial na parede abdominal, diretamente no estômago, que chamamos de gastrostomia provisória, facilitando os cuidados com a mesma, ampliando o leque de opções alimentares para a família, reduzindo as complicações pulmonares e devolvendo a autoestima dos pacientes, já que o bottom fica por baixo das roupas, facilitando o convívio social. A gastrostomia endoscópica percutânea, a PEG, é uma técnica segura, com baixa incidência de complicações. Pode ser realizada em ambulatório, no leito do paciente ou em um centro de terapia intensiva. E a sua indicação deverá ser a mais precoce possível. Agora eu vou falar da gastrostomia através de bottom, kit e sonda. Quando é necessária a alimentação por um longo prazo, recomenda-se a troca da gastrostomia endoscópica percutânea, a PEG, por um bottom de kit e sonda. Isso após a cicatrização completa do orifício, que demora por volta de 3 a 6 semanas. A substituição da PEG pelo bottom de kit sonda de gastrostomia destina-se a proporcionar uma melhor estética, principalmente conforto, porque ele é rente à barriga do paciente, não fica aquele aspecto daquela mangueirinha pendurada da PEG normal. Substituir o bottom kit sonda quando perceber que o balão estourou ou entupiu de uma maneira que não consiga desobstruir para a passagem de líquidos. São raras as complicações que podem ocorrer inicialmente: irritações do tecido ou potenciais infecções. Os cuidados a ter com este dispositivo são equivalentes aos cuidados a ter com a PEG comum. O acompanhamento após a colocação do bottom kit sonda, se possível, deve ser assistido por uma equipe multidisciplinar, composta de fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta e um profissional treinado para verificar periodicamente esse bottom de kit sonda. O cuidado é de suma importância para evitar infecções, normalmente causadas pela falta de higienização. São necessários cuidados especiais em volta do bottom, pois a pele pode ficar irritada e lesionada pela ação do atrito, e o mínimo de vazamento do suco gástrico ao redor do bottom. Se não for tratada, a pele torna-se frágil com hiperemias, que é aquele avermelhamento, com feridas doloridas e poderá ocasionar granuloma e carcinomas. É recomendável girar o bottom 360 graus, uma vez ao dia, para evitar aquela aderência à pele. Não é recomendável que você fique girando o tempo todo, porque o atrito também pode lesionar. Após 3 dias da cirurgia da gastrostomia, é necessário que seja feita a limpeza no local uma vez ao dia. Não há necessidade de verificar com frequência o nível de água destilada do balão do bottom. O bottom deve ser cuidado como se fosse a própria boca do paciente. Todo o procedimento deverá ser de forma cuidadosa. Em primeiro lugar, lavar bem as mãos antes de manipular o bottom. Lavar a área em volta do bottom usando sabão neutro e água corrente. Como é realizada a gastrostomia? Gastrostomia convencional exige anestesia geral, incisão abdominal e internação hospitalar. A gastrostomia endoscópica, o procedimento é realizado na sala de endoscopia, apenas com anestesia local, sem dor para o paciente e com uma mínima incisão no abdômen, para a passagem do bottom. Agora eu vou falar dos utensílios utilizados na administração da dieta. O bottom é um tubo flexível de poliuretano ou silicone, que permite que o alimento chegue ao estômago ou ao intestino, na parte do jejum. Frasco plástico é um recipiente plástico graduado com capacidade para 300 a 500 ml, para fazer o acondicionamento da dieta. O equipo: tubo de PVC com câmera de gotejamento e roldana, para esse controle do gotejamento que vai transportar a dieta do frasco para o bottom do paciente. Triturar bem os comprimidos,
cápsulas hidrágeas, diluindo esses medicamentos com pouca quantidade de água antes de colocar no extensor. Manter o local ao redor do bottom sempre seco e protegido. Com isto, as complicações potenciais são evitadas e aumenta-se a vida útil do bottom. Alimentação pelo bottom de gastrostomia, nasointeral, PEG ou kit de bottom. A gastrostomia permite o uso de dieta artesanal pelo catéter, ou seja, o alimento pode ser batido no liquidificador e coado em peneira fina. O local de preparo deve estar sempre bem limpo. Lavar as mãos com água e sabão e logo após separar todos os ingredientes a serem utilizados. Lavar com água e sabão também todos os utensílios que vão ser usados para o preparo da dieta. Medir corretamente os alimentos antes de prepará-los de acordo com a prescrição da nutricionista. E após passar apenas água no extensor depois de passar a dieta. Atenção! Se você passar água fervente ou água sanitária, você pode ressecar e estragar o extensor. Portanto, não faça isso. E como é feita essa alimentação? Antes de alimentar a pessoa com sonda de gastrostomia, é muito importante colocá-la sentada ou com a cabeceira da cama elevada, de forma a evitar que a comida suba do estômago para o esôfago, provocando uma sensação de azia. Depois, deve-se seguir o passo a passo que te foi orientado. A alimentação deve ser administrada lentamente, mas sem interrupções, para evitar a entrada de ar. Durante a administração da alimentação e até 30 minutos após, o paciente deve estar reclinado num ângulo de 45 graus ou sentado, nunca deitado. Antes de cada administração, verificar se o tubo está bem colocado e após cada administração, lavar o tubo com água morna, suficiente para prevenir o entupimento com uma seringa. Nunca utilizar a mesma seringa com a qual se administrou a alimentação. A alimentação deve ser a mais variada possível, sendo a sua consistência líquida grossa para pastosa. A comida deve ser sempre bem triturada e também não conter pedaços muito grandes, sendo por isso recomendado coar a mistura antes de colocar na seringa. O plano alimentar deve ser sempre orientado por um nutricionista, para garantir que não existem carências de vitaminas e, por isso, após a colocação da sonda, o médico pode encaminhar para consultas com o nutricionista. Sempre que for necessário administrar remédios, deve-se triturar bem o comprimido e misturar na comida ou na água que será administrada. Porém, é aconselhado não misturar os medicamentos na mesma seringa, já que alguns poderão ser incompatíveis. Caso aconteça alguma ânsia de vômito e ela seja muito forte ou demore a passar, pode-se realizar uma manobra de alívio, que simplesmente é deixar um pouco da dieta sair, caso você tenha sido orientado para isso. Sinceramente, não passei por essa experiência com a minha filha, mas eu recomendo, caso você passe por isso, oriente-se com algum profissional da saúde, como um médico ou enfermeira, que faz acompanhamento do seu filho para saber como fazer esse procedimento. Então, acho que a orientação principal para que um imprevisto desses não aconteça, lembre-se sempre de deixar a dieta correr na sonda com uma velocidade lenta. Deve-se também tomar o cuidado de evitar a entrada de ar na sonda durante a administração da dieta, como forma de diminuir o desconforto e a formação de gases. Cuidados de higiene. Lavar adequadamente as mãos antes da manipulação dos alimentos, da administração das refeições e do manuseamento da sonda. A correta lavagem das mãos reduz o risco de infecção. Higienizar a pele da pessoa com PC diariamente para a prevenção do desenvolvimento de infecções. Manter a zona periestomal, que é em volta da sonda, sempre bem seca e trocar a gaze envolvendo frequentemente. Limpar a zona periestomal com uma gaze, água e sabão e aplicar uma solução antisséptica numa fase inicial. Posteriormente, lavar apenas com água e sabão. Lavar a sonda com água morna depois de cada refeição, utilizando uma seringa diferente da que é administrada para alimentação. A lavagem da sonda previne a sua obstrução
e conservar adequadamente os alimentos utilizados nas refeições. Manipular os alimentos de forma segura, prevenindo sempre a sua contaminação. E agora, para você que tem seu filho com alimentação por sonda, na escolinha ou na creche, enfim, o que o professor precisa saber? A sonda deverá ser manipulada apenas por pessoas que tenham passado por um treinamento prévio, realizado por profissionais de saúde ou pelos familiares cuidadores, e os professores também. Esse treinamento ele é importante para garantir uma manipulação segura da sonda. Não oferecer nenhum tipo de alimento ou líquido pela boca. Manter a criança sentada durante a alimentação para evitar o refluxo gástrico. A sonda deverá permanecer fechada para evitar vazamentos de conteúdo gástrico. Caso ocorra algum vazamento do conteúdo gástrico para a pele, lavar a pele com água e sabão e trocar a roupa, sempre com muito cuidado para não tracionar a sonda. É importante explicar para os demais alunos sobre a sonda e a sua importância, com o objetivo de favorecer a socialização da criança na escola. Caso ocorra vômitos, a escola deve notificar os familiares e certificar-se que a criança permaneça na posição sentada para evitar broncoaspiração. Se ocorrer náuseas ou vômitos, suspender a administração da dieta pela sonda até a orientação dos cuidadores familiares ou avaliação médica. Quem usa gastrostomia pode se alimentar via oral? Depende do caso, porque estar com a gastrostomia não impede a alimentação via oral. Mas a grande maioria dos pacientes fica com a dieta exclusivamente pela gastrostomia. Tudo dependerá de quais motivos levaram a pessoa a precisar fazer uso da gastrostomia. Em casos de broncoaspirações, dificuldade de deglutição frequentes, não é aconselhável. Dica importante: temos de ter um cuidado especial em manter os lábios e a boca hidratados e fazer a higiene oral, como a escovação dos dentes. Consulte o seu médico ou terapeuta qual a melhor forma de conduzir essa higienização. E atenção, procurar um médico o mais rápido possível quanto aos sinais de complicações tais como sangramento, infecção da ferida, abscesso, granuloma, prolapso mucoso, aderências e necrose tecidual. Bom, antes de eu ir para a parte de encerramento, onde eu vou contar um pouco da minha experiência, da minha filha, porque ela fez uso da gastro, eu queria fazer um agradecimento especial ao Silvio e à Simone, os pais da Mariana, onde no site da filha deles, www.westmariana.com, eu encontrei uma boa parte do conteúdo que eu usei para agregar aqui nesse vídeo e ajudar a orientar os pais que estão passando por isso, que estão na dúvida, que estão prestes a passar por esse procedimento com o filho, para terem assim um esclarecimento maior e entenderem que o importante é o seu filho ter saúde, não importa a forma como ele vai se alimentar. Bom, agora eu vou contar um pouco da minha experiência com a gastrostomia. A Stephanie, por conta da lesão, ainda no hospital, ela fez inicialmente o uso da sonda nasogástrica. E quando foi conversado sobre a possibilidade da alta dela, eu recebi a visita do cirurgião gástrico no hospital para que fosse feita a gastrostomia na Stephanie e para que ela voltasse para casa e a gente tivesse segurança de que ela não teria uma eventual aspiração por conta de alimentação ou medicação. Ela fez a gastro e poucos dias depois veio para casa. Confesso que não foi fácil lidar inicialmente. É muito medo que você tem. Medo do banho, medo de enganchar em algo, medo dela puxar sem querer, o cuidado e o manuseio, até a forma de fazer a alimentação dava medo. Ela fez a cirurgia para colocar a gastro em janeiro e um mês depois ela já entrou na CD. Ali ela iniciou as terapias e logo começou a fonodisfagia, que fez uma avaliação dela e começou com a introdução de alimentos para ela, inicialmente pastosos. Claro que toda essa introdução alimentar foi tudo orientado e monitorado pela fono, não fiz nada por conta própria. Ela chegou até a fazer hidroterapia, mesmo estando com a gastro, claro que tudo protegido, e existem materiais mesmo específicos para crianças que têm sonda, né?
para você proteger a área ali da gastro, né, para não molhar em caso de crianças que fazem a hidroterapia. E aí a fono, tão logo que a Stephanie entrou na CD e passou pela avaliação e atendimento, ela solicitou um exame que se chama videodeglutograma, que é um exame de imagem onde a criança recebe líquido e uma alimentação pastosa via oral. E esse aparelho ele funciona como uma espécie de um raio-x, um scanner. E ali ele consegue acompanhar a passagem do alimento da boca para o sistema digestivo. E se acontecer da criança aspirar algo, nesse exame ele é filmado, então você consegue acompanhar toda a passagem do alimento. E ele é capaz de detectar se está acontecendo a broncoaspiração ou não. E aí eu, com o exame feito, mas ainda sem o laudo em mãos, alguns dias depois, a gastrostomia da Stephanie estourou e o balão saiu. Eu, claro, como toda boa mãe, surtei de forma clássica, fiquei desesperada e segui com ela para o pronto-socorro mais próximo de casa. E foi recolocada a sonda novamente na passagem da gastro dela. Passados 5 dias desse susto, bum, a sonda estourou de novo. Eu falei, agora eu vou levar ela no hospital onde ela fez a cirurgia. Liguei lá no hospital, perguntei se o cirurgião dela estava em atendimento naquele dia e, para minha sorte, ele estava. A Stephanie usou por 5 meses a gastro dela. Hoje em dia, passado 15 anos de estudo, ela come muito bem. Não vou dizer que foram só flores, porque ela teve muitas dificuldades para se adaptar com a alimentação, com algumas texturas de alimentos, e isso foi por um bom período da vida. E tem algumas texturas que ela ainda segue com restrições até hoje, que se ela comer, ela não consegue deglutir de forma legal e ela vai passar mal. Mas, para vocês terem uma ideia, ela foi comer o primeiro hambúrguer da vida dela com 15 anos. E hoje em dia, se eu deixar, ela come no almoço e na janta. Mas a Stephanie, a minha filha, foi o caso de uma pessoa que usou a gastro por um período e depois não precisou mais. Conseguiu voltar com a alimentação via oral. Hoje em dia ela tem uma pequena cicatriz na barriga, que ela não se preocupa, ela usa as blusinhas dela curtas, os tops, e ela é super desencanada com relação a isso. Agora eu vou ler um depoimento que eu encontrei no site da West Mariana, como eu havia falado, e eu vou ler o depoimento dessa mãezinha falando dos benefícios que a gastrostomia trouxe para a vida dela, da filha e da família. Depoimento da mãe da Maria. Medicação em dose e na hora certa. Sem gosto horrível ou escape de medicação. Nem medo de comprimido nenhum ir parar no pulmão. Hidratação em quantidade adequada, prevenindo infecções urinárias, ajudando na absorção dos nutrientes e na faxina do organismo, e também ajudando no manejo da constipação. Alimentação balanceada com alimentos e suplementos, que seriam difíceis por via oral, por serem pouco palatáveis. Conseguimos contornar também intolerâncias alimentares sem dificuldades. Visitas ao hospital se tornaram raras e ficamos menos expostos a bactérias que causam infecções resistentes e que são perigosas nessas visitas aos hospitais. Sem pneumonias por aspiração e que a cada episódio podem levar a uma redução gradual da capacidade pulmonar. Soninho gostoso enquanto toma o seu café da manhã. Não existem restrições de fisioterapia, nem praia e nem piscina. A fundoplicatura, que é a cirurgia do refluxo que eles fizeram junto com a gastro, deu a Maria mais conforto e trouxe segurança para essa família, pois aspirar o refluxo é uma coisa muito séria e traz riscos enormes. Nem sempre foi ou é fácil. Foi há pouco que essa família voltou a dividir a mesa de refeição. Nos últimos meses, eles estavam à volta com granulomas e a última vez que eles tentaram retornar com a alimentação via oral, ela não quis. Mas nada disso supera os benefícios que a gastrostomia trouxe para essa família e para a vida da Maria. Não tem nenhum arrependimento. Maria é feliz, saudável e sente a cada refeição o quanto é amada. Muitos se assustam na rua ao ver a Maria se alimentar,
Mas, aos poucos, essa família faz o trabalho de formiguinha para combater preconceitos e informações equivocadas. Gastrostomia não é o fim. Gastrostomia em si não impede a alimentação via oral. O que impede é a disfagia. Então, muitas pessoas podem fazer uma alimentação mista, desde que seja seguro e liberado por um fonoaudiólogo. Gastrostomia não é porta de infecção, porque uma criança bem nutrida não fica exposta a doenças. Gastrostomia é recomeço, é qualidade de vida, é chance e salva vidas. Bom, eu sei que receber a notícia de que seu filho vai ter que fazer uma alimentação de forma não tradicional e passar a ter que fazer o uso de algum aporte, como a sonda nasointeral, a gastrostomia ou o bóton, pode parecer algo muito ruim no primeiro momento em que recebemos a notícia. Mas, seja por um breve momento da vida ou por um longo momento da vida, garantir que o seu filho estará saudável e nutrido para continuar se desenvolvendo é com certeza o desejo mais genuíno e sincero de todo o coração de mãe. E acho que devemos deixar isso prevalecer.